Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre com o conteúdo sobre dúvida. Mas para isso nós devemos relembrar o que nós vimos no conteúdo anterior. No conteúdo anterior nós entendemos um pouco sobre felicidade. Para entender felicidade nós entendemos 3 passos da experiência filosófica, que é o estranhamento, o questionamento e a resposta filosófica. Para entender sobre dúvida, a gente deve relembrar que existem esses 3 passos da experiência filosófica. E aí, quando a gente estranha e vai para o questionar, a gente está passando por um processo de dúvida, certo? Essa é uma parte da atitude filosófica. Como vocês já devem ter percebido, a filosofia é uma atividade extremamente vinculada à dúvida e às perguntas. Para filosofar, nós precisamos principalmente adotar uma postura indagadora. Como eu tinha falado para vocês, a filosofia ela tem esse passo de estranhamento para a indagação. Na indagação é onde nós perguntamos, questionamos e ficamos indagando o que, como, onde, como, porquê e etc. Segundo o pensador alemão Karl Jaspers, as perguntas em filosofia elas são mais essenciais que as respostas e cada resposta transforma-se em uma nova pergunta. Então isso é uma parte da atitude filosófica. Ter atitude filosófica é perguntar, é questionar. Então, nós estamos sempre em busca de respostas através desses questionamentos. Para que serve aquilo? O que é isso? Como surgiu tal coisa? Para onde eu vou? O que eu quero? O que não quero? Então, é uma coisa que vai sempre nos levar a uma resposta. Mas, afinal, o que é dúvida? A dúvida ela é um estado de incerteza em relação à realidade. Ou até mesmo a hesitação entre duas coisas. Quando você está em dúvida, você fica, é assim mesmo ou não é assim? Isso é certo? Isso é errado? Isso é desse jeito ou não é desse jeito? O que é isso? O que é aquilo? Existe sempre a hesitação nas suas ações. Também é conhecida como uma condição psicológica. É um estado do psicológico da pessoa. Então, a gente se caracteriza pela ausência de certeza de algo. Ou até mesmo uma ideia, um fato, uma ação. Nós sempre vamos ficar incertos do que devemos fazer, do que devemos pensar, ou até mesmo agir. E também a gente pode conhecer na parte da dúvida a questão do ceticismo, que é justamente a questão de duvidar de tudo. Bem, na infância, principalmente nos primeiros anos, essa atitude é bastante comum ou natural. Uma criança, ela vive mergulhada nessa questão da surpresa, da novidade, da descoberta, né? Essas interrogações intermináveis. Pode observar uma criança, o quanto ela questiona, o quanto ela duvida. O que é isso? O que é aquilo? Por que isso é assim? Como você sabe? E assim por diante. Uma criança, quando ela observa o mundo, ela vai observar através das imagens e das ideias pactuadas que ela vai desenvolvendo. Observe, por exemplo, uma flor. Uma criança, quando vê uma flor, ela vai perguntar, que flor é essa? Como é que você sabe o nome dela? Por que você disse que é essa flor? Para que serve? Que cor é essa? Por que é amarela? Por que é vermelha? Por que é branca? Então, ela sempre vai ficar questionando. Isso é uma parte fundamental que todo ser humano tem, principalmente na fase da infância. Para entendermos um pouco sobre dúvida filosófica, nós vamos entender também um pouco sobre o ceticismo. O ceticismo é uma corrente filosófica fundada na Grécia Antiga pelo pensador grego Pirro, em mais ou menos 318 anos antes de Cristo. É uma corrente que se baseia principalmente na dúvida de tudo, né? Aquelas dúvidas relacionadas ao ser humano. Então, ser um indivíduo cético é também uma pessoa que duvida de tudo, que é descrente, que não tem fé, que não existe uma crença religiosa, né? Ou seja, não acredita em nada que é voltado à religião. O indivíduo cético ele também pode ser incrédulo, né? Ele é considerado também um ateu, né? Uma pessoa que não tem crença numa determinada origem, né? Porque o mundo surgiu dessa forma através do criacionismo, por exemplo. É uma pessoa que duvida dessa verdade. Então, assim, precisa comprovar, buscar. É uma pessoa que questiona todas as incertezas possíveis sobre a origem de tudo, principalmente por uma religião. Bem, como eu tinha falado para vocês, o ceticismo filosófico ele surgiu com Pirro. Né? Pirro era um filósofo que acompanhou o rei Alexandre nas suas viagens pelo Oriente. E assim, os gregos eles eram muito corretos nos seus costumes. Então, por essas viagens, o Pirro começou a observar os sistemas políticos, né? As culturas que existiam naquele período.
E aí começou a perceber o que era justo numa sociedade e injusto em outra. Então, daí veio esses questionamentos, essas incertezas e essas dúvidas. Tanto que ele foi o mais cético de todos, né? O ceticismo, ele é voltado, como eu tinha falado para vocês, à religião. Então, o indivíduo cético, ele vai duvidar de tudo no âmbito religioso também. No meio do ceticismo surge também outra corrente filosófica, que é o dogmatismo. Um cético, ele questiona tudo que lhe é apresentado como verdade e não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou até mesmo metafísica relacionados ao ser humano. No dogmatismo, que é uma corrente filosófica também, ela se fundamenta nas verdades absolutas. No que seria isso? Já são verdades já impostas, que as pessoas acreditam, né? E de certa forma são submissas, sem questionar a veracidade destas verdades. Um exemplo, no cristianismo, Deus criou tudo a partir do nada. Então, essa é uma crença que os cristãos eles seguem sem questionar. É uma verdade absoluta para eles. Então, assim, cada religião se tem dogmas pregados. E aí são práticas, né, costumes religiosos voltados a esses dogmas. Então, as pessoas elas não questionam, elas seguem essas crenças sem questionar. É uma coisa já fundamentada. Também temos, né, uma distinção na dúvida. A dúvida na filosofia ela é diferente. Observem que temos, né, no cotidiano vários questionamentos, várias dúvidas, né, várias coisas que nós indagamos em relação à nossa existência, né, em relação às coisas que estão ao nosso redor. Mas nem todo tipo de dúvida é considerado filosófica, tá? Primeiro, a dúvida filosófica ela não é apenas uma mera especulação, não é uma coisa que seja abstrata. Por exemplo, quem vai ganhar a Mega Sena hoje? Não tem como ter certeza quem vai ganhar, uma especulação de quem vai ganhar a Mega Sena, né? Vai contar com a sorte, né? Com a questão da numeração, dos números que vão ser jogados. Então, a pessoa não sabe com certeza quem vai ganhar a Mega Sena. Outra coisa também é quem ganhar o jogo do Brasileirão, né? Embora os meninos gostem, né, de discutir sobre um determinado time, e aí começa a falar que o time ele tem estratégias específicas, né? Mesmo assim, ainda é uma coisa meio especulativa, não se tem uma certeza absoluta. Então, assim, a dúvida filosófica ela vai partir de uma explicação racional, né, para algo. Por exemplo, se eu for falar por que existe tanta maldade no mundo, se eu for falar sobre isso, eu vou primeiro partir do princípio racional, o que é o mal. E quem está inserido nesse contexto do que é o mal? O ser humano. Então, eu vou tentar explicar quem é o ser humano nesse contexto. E aí, depois eu vou tentar explicar se a essência do ser humano ela é ser boa ou ser mal. Então, aí eu vou ter que começar a falar sobre a maldade, sobre a bondade. Então, eu vou ter uma argumentação racional sobre isso. É diferente quando eu especulo sobre algo, né? Sobre um jogo, sobre uma Mega Sena, né? Sobre o que vai acontecer daqui a alguns segundos, né? Então é uma coisa especulativa. Agora, quando eu falo sobre dúvida filosófica, eu vou falar sobre um raciocínio que é racional. Eu posso tentar explicar sobre a maldade, sobre a bondade, sobre o ser humano, né? Sobre a vida, sobre a amizade, sobre o amor. Então, existe uma explicação racional para isso.